Presidente Josué Neto fala sobre a redução nos gastos com fretes de aeronaves pela Assembleia. Lideranças de jovens vêm à Assembleia para discutir os principais problemas enfrentados pela capital amazonense. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: Procurador-Geral de Justiça Francisco das Chagas apresentou o relatório anual das atividades do Ministério Público Estadual. E ainda a eleição democrática do reitor da Universidade do Estado do Amazonas e a paralisação das obras da cidade foram temas do deputado Chico Preto. Começa agora o programa Bom Dia, hoje sexta-feira, dia 28 de março de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, recebeu na Casa Legislativa liderança de jovens para discutir os principais problemas enfrentados pela capital amazonense. Membros do Fórum de Jovens Líderes do Amazonas se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, para apresentar o resultado de uma pesquisa realizada com quase 2.000 habitantes da capital. O estudo tinha como objetivo apontar quais os principais problemas de Manaus. Transporte público, segurança e trânsito são atualmente as maiores preocupações dos habitantes. A gente fez uma pesquisa que realmente tinha que balizar nossos trabalhos em 2014. A gente uniu mais ou menos 30 organizações jovens, sendo CDL, CREA, OB, para a gente pegar e ter um trabalho em conjunto. E a gente precisava realmente saber quais eram os problemas da cidade para a gente conseguir se balizar, para saber o que a gente poderia fazer em conjunto. Então a gente pegou e trabalhou com mais ou menos 1.900 pessoas dando respostas sobre quais são os problemas da cidade de Manaus, e a gente chegou em 8 problemas, os maiores problemas da cidade de Manaus, em ordem, que é transporte público, segurança, trânsito, saúde, as estruturas das vias, a educação, o saneamento básico e a infraestrutura. O chefe do Poder Legislativo apoiou a iniciativa dos jovens e colocou a estrutura da ALEAN à disposição do grupo. Um movimento muito importante. Nós estamos aqui recebendo esse manifesto, que é uma carta aberta do Fórum de Jovens Líderes do Amazonas, onde desde muito cedo nós ouvimos falar que são jovens que devem e que têm vontade, garra, saúde para mudar o que está de errado, né? Então nós estamos recebendo essa manifestação de uma forma muito democrática, muito republicana. Entendo que esse trabalho deve continuar, é um trabalho importante e que nós vamos, aqui na Assembleia Legislativa, dar todo o apoio que é necessário. E o presidente Josué Neto falou ainda sobre a redução nos gastos com fretes de aeronaves pela Assembleia. Uma ata de preços no valor de R$6 milhões foi realizada. Porém, segundo Josué Neto, apenas uma parte deste recurso será utilizada. O parlamentar também afirma que após o mês de maio serão suspensas as cotas de passagem para os parlamentares, por conta da proximidade do período eleitoral. O valor que será utilizado pela Casa é um valor que não será utilizado de forma total nesse ano de 2014. Já visto que nós temos regras a serem cumpridas, nós não vamos cometer erros com relação a isso. Nós estaremos utilizando recursos bem menor do que foi utilizado em 2013. Eu acredito que nós não utilizaremos cerca nem de R$600 mil nesse ano de 2014. O diretor-geral da Assembleia Legislativa, Vander Mota, afirma que a licitação foi realizada com o objetivo de garantir a atuação das comissões parlamentares no interior e que nenhum recurso público será desperdiçado. Existem comissões técnicas na Casa que elas demandam uma atuação maior no interior, outras não. Você tem algumas outras comissões que as atuações são mais internas na Casa. Agora tem comissões que precisam, comissões, por exemplo, de segurança, está sempre nos municípios. Comissão que cuida da questão interior, está sempre nos municípios. Quando há ações dentro da Casa, as ações são pautadas em valores levantados e dentro do orçamento permitido da Casa. O
presidente da Alian também comentou a possibilidade da realização de uma edição da Assembleia Itinerante ainda este ano. A ideia inicial era que o evento fosse realizado no município de Humaitá, porém, a cheia do Rio Madeira e a enchente que afeta o local tornou o plano inviável. Um novo município deve ser escolhido para receber a sessão itinerante. Em sessão especial na Assembleia, o Procurador-Geral de Justiça, Francisco das Chagas, apresentou o relatório anual das atividades do Ministério Público Estadual. Os levantamentos são relativos ao ano de 2013. O relatório tem 175 páginas e foi organizado, segundo o Procurador-Geral, com a participação de todos os setores e contou com a colaboração dos membros e servidores do órgão. No ano de 2013, o orçamento do estado do Amazonas ultrapassou 15 bilhões de reais, dos quais pouco mais de 1% foi destinado ao Ministério Público Estadual. O órgão que atua na defesa da ordem jurídica e no cumprimento das leis no Brasil, de acordo com a Constituição de 88, está incluído entre as funções essenciais à Justiça e não possui vinculação a qualquer um dos poderes de Estado. Com uma função tão importante, o MPE não se exime do dever de prestar contas inerente à administração pública. Por essa razão, a Casa Legislativa realizou uma sessão especial para o recebimento do relatório de 2013. Na verdade, isso transformou-se numa tradição. É o 4º ano que o Procurador-Geral, juntamente com a sua equipe, comparece a essa Casa Legislativa em respeito à Assembleia, porque a Assembleia é essa casa de representação, ela tem uma grande significação para o Ministério Público e, portanto, o Ministério Público não faz nenhum obséquio. Isso é apenas tradução do respeito que nós temos pelo Parlamento Estadual, de modo que é o 4º ano. Iniciamos já na nossa gestão apresentando 2011, 12, 13 e 14 agora. E, portanto, encerro meu mandato como Procurador-Geral no dia 14 de outubro desse ano, mas espero ter deixado essa semente de respeito. Nada mais é do que o respeito que o Ministério Público do meu Estado nutre por essa casa. Portanto, o relatório é uma prestação de contas. É o conjunto de tudo que foi feito no ano passado, de nossas tarefas, quer dizer, não pode ser tudo, mas uma grande amostragem de nossas tarefas, de nossas ações, de modo que você, contribuinte, possa saber o que é feito com o seu dinheiro. O Procurador-Geral de Justiça fez um balanço da gestão frente ao órgão. Que o Ministério Público ele cresceu muito, nomeamos 22 promotores, construímos algumas sedes no interior, nomeamos mais de 100 colaboradores, enfim, nós deixamos uma agenda mais ampla, mas a instituição ela não está perfeita e acabada, é uma instituição em permanente crescimento, porque as demandas sociais também são crescentes. E, portanto, é apenas uma contribuição que dei, não sou melhor que ninguém, apenas deixei minha contribuição, e é uma obra de maturação permanente, ela precisa cotidianamente ser construída, todo dia o Ministério Público tem que ser acrescido, porque as demandas sociais assim cobram. Em à parte, os parlamentares afirmaram que a prestação de contas faz parte do exercício da democracia no Estado brasileiro. O Ministério Público vindo aqui na Assembleia, que é sua obrigação, mas por outro lado, vindo aqui com toda a sua estrutura para prestar contas das atividades do ano passado, isso é muito importante. Mostra a transparência, mostra a vontade de realmente ter o diálogo com as outras estruturas de poder e, ao mesmo tempo, é importante a gente enaltecer o trabalho do Ministério Público, porque várias ações foram impetradas na Justiça graças a investigações do Ministério Público, principalmente ações ligadas à improbidade, combate à corrupção e no combate à exploração sexual de criança e pedofilia. Para mim, prestar contas é um dever de todo homem público. É um ato de grandeza, mas é, acima de tudo, o cumprimento de um dever. E eu fico feliz que o Ministério Público tenha adotado essa conduta e que ela sirva de lição para todos os órgãos, para todos os deputados, que ela sirva de lição para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas, para o governo do Estado do Amazonas, porque todo homem público tem dever de prestar contas. Então, parabéns ao Ministério Público que cumpriu o que é sua obrigação constitucional. Uma alegria imensa, o Ministério Público dá um exemplo onde todos nós ficamos muito felizes e contentes. Queremos dizer ao Procurador-Geral Francisco Cruz da nossa alegria de ver homem público tão comprometido e assim estender a todos os funcionários, indistintamente do Ministério Público, a nossa alegria por esse momento que o Ministério Público presta conta e dá o exemplificar que todas as pessoas que administram o dinheiro público têm a obrigação de prestar conta e esse exemplo sirva para todos nós gestores.
No ano passado, o Brasil rejeitou a polêmica proposta de emenda à Constituição número 37, que retirava os poderes de investigação do Ministério Público. Atualmente, a Constituição determina que o MP fiscaliza as apurações policiais e não veda investigações próprias. No entanto, promotores e procuradores, diante de denúncias, instauram investigações internas, com o chamado Procedimento Investigatório Criminal, PIC. Quando verificam indícios de irregularidades, enviam o caso para a instauração do inquérito nas polícias. São esses PICs que a PEC 37 pretendia encaminhar às polícias. Eu estive apoiando as várias manifestações do próprio Ministério Público e de várias entidades da sociedade civil contra a PEC 37, ou seja, a PEC que queria tirar determinadas prerrogativas do Ministério Público nos processos de investigações. Queria tirar do Ministério Público e ficar somente para a polícia. Então nós tivemos, eu e o deputado Praciano, deputado federal do PT, também junto, tivemos lá no Ministério Público, num ato público, assinamos o abaixo-assinado contra essa PEC, entendendo que o Ministério Público tem que ter a sua independência, tem que ter todas as possibilidades de investigar o que for necessário para preservar direitos, para combater corrupção, para garantir, portanto, os direitos do cidadão. O presidente da Alean, Josué Neto, firmou o posicionamento democrático da Casa em receber o relatório e prestar contas à sociedade. A atitude hoje do Ministério Público, através do Dr. Francisco Cruz, vir aqui à Assembleia Legislativa é um ato constitucional, é um ato solene, oficial, onde todos os anos nós recebemos aqui não só o Procurador-Geral, como também o Presidente do Tribunal de Contas, quando recebemos no dia de ontem. E a importância é exatamente essa, de manter o diálogo institucional, a parceria institucional, no momento em que a Assembleia Legislativa ela passa por alguns problemas, mas é importante nós termos essas parcerias e fazermos desses atos solenes, desses atos constitucionais, o momento em que a Assembleia também diz que está de acordo com a transparência. Francisco Cruz havia assumido o primeiro biênio em 14 de outubro de 2010, mas foi mantido no cargo por mais 2 anos pelo governador Omar Aziz e deverá permanecer até o fim de 2014. O deputado Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa, fez denúncias contra a Unimed. Segundo o parlamentar, o plano de saúde enfrenta problemas financeiros e prejudica os clientes que pagam em dias as suas mensalidades. Ao usar o tempo no pequeno expediente desta quarta-feira, o líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, fez duras críticas ao plano de saúde particular Unimed Manaus. Segundo o parlamentar, o plano enfrenta uma crise financeira e prejudica diretamente os consumidores. A informação que nós temos é que ela passa por problemas sérios financeiros, está inclusive descredenciando várias clínicas, né, e isso tem causado uma série de transtornos aos seus usuários. A própria Justiça já determinou, atendendo a uma ação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que a Unimed garanta o atendimento aos seus usuários, sob pena de multa diária de 100 mil, de 200 mil reais. Nós entramos em contato com representantes da Unimed, querendo inclusive agendar uma consulta. Nos foi passado um prazo de quase 3 meses e quando nós dissemos da possibilidade de se fazer a mesma consulta de forma particular, imediatamente apareceu uma clínica conveniada. Então isso é muito sério, isso é muito grave. A Unimed está passando por problema financeiro, é um problema da Unimed. Os seus usuários que pagam religiosamente as suas mensalidades não têm nenhum tipo de responsabilidade com relação a isso. O presidente da CDC é autor de um projeto de lei que obriga as operadoras de plano de saúde a divulgar mensalmente a lista dos médicos, hospitais e clínicas descredenciados, assim como os novos credenciados. As informações deverão ser divulgadas por meio do site da empresa, boleto de pagamento e ainda no guia médico. Se aprovada e for descumprida, a lei prevê multa de R$1.000 a R$100.000. No caso de reincidência, a multa será em dobro. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 26 graus.
Para o município de Altazes, a previsão é de céu encoberto a nublado com chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 28. Em Borba, a previsão é de céu nublado com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 29 graus. E veja a seguir, ex-secretário de Educação Mauro Giovanni Lippe é o mais novo cidadão do Amazonas. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O deputado estadual pelo PP, Adjuto Afonso, cobrou o pagamento do seguro-defeso aos pescadores do Amazonas por mais 2 ou 3 parcelas, assim como já será feito nos estados de Rondônia e Acre. Outro assunto do parlamentar é com relação à consolidação da hidrovia do Purus, que poderá escoar produtos da Zona Franca de Manaus. Adjuto Afonso informou que encaminhará aos representantes do Amazonas no Congresso Nacional uma proposta de extensão do seguro-defesa aos pescadores do Amazonas, por mais 2 ou 3 meses nos mesmos moldes do que deve ocorrer em estados como Acre e Rondônia. A gente já falou da Bolsa Enchente, eu acho que o governo já está preparando aquela ajuda através de cartão, em que pese o governo já ter ajudado com ações maiores, tipo distribuição de cesta, tipo recurso para as prefeituras comprarem gênero de primeira necessidade, mas é interessante que chegue um recurso na mão daquele fragelado, porque ele sabe o que vai comprar, ele sabe o que está faltando na casa dele, se é um botijão de gás, se é o colchão que molhou, então. E além de fomentar o comércio, esse de recurso fica no comércio, porque o comércio também está parado, o comércio não está vendendo. Se o fragelado não está comprando, para quem o comércio vai vender? E também muitos comércios também estão debaixo d'água. O parlamentar também cobrou a construção da hidrovia no Rio Purus, como mais uma opção do transporte de cargas e escoamento da produção do Amazonas, além de garantir o fim do isolamento da região no período das cheias.
Além de ligar todas as cidades, as 6 cidades da calha do Rio Purus, certamente por ter uma navegabilidade permanente, essas cidades sofrerão influência de desenvolvimento, da mesma forma que poderá escoar produtos da Zona Franca de Manaus via Pacífico. Se nós tivermos um porto em Boca do Acre, a estrada Boca do Acre e Rio Branco, toda asfaltada, nós teremos acesso ao Pacífico. Nós vamos poder levar mercadoria por um preço bem menor, digamos assim, via Pacífico, para o Peru, para a Bolívia, por essa estrada que liga o Acre ao Pacífico. Uma proposta para a construção de hidrovia e portos no Rio Purus já foi apresentada no plenário da Assembleia Legislativa do Acre, a LEAC. A indicação é do deputado Eduardo Farias, do PCdoB. E durante pronunciamento na tribuna do Poder Legislativo, os deputados Chico Preto e Luiz Castro repercutiram o resultado da reunião com servidores do Estado. Pelo levantamento realizado, o Poder Público descontou indevidamente 56 milhões de reais do salário dos funcionários públicos. Durante a reunião realizada na tarde de terça-feira, no âmbito da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, a Secretaria de Estado de Administração admitiu ter realizado descontos indevidos no salário dos servidores que trabalham no Executivo Estadual. Ao longo de 10 anos, um total de 56 milhões de reais saiu do bolso do servidor. Para o deputado Luiz Castro, a situação é preocupante e demanda uma providência do Estado. Os servidores que recebiam GATA, gratificação de atividade, que era uma gratificação de produtividade em várias secretarias, eles foram descontados da Previdência, mas depois foram informados que não teriam direito a incorporar a GATA na aposentadoria. Então, ficou claro que o desconto é indevido. Em 2011, o governo parou de fazer o desconto, mas só ressarciu o desconto indevido dos ocupantes de cargos comissionados. E até hoje, os ocupantes de cargos efetivos não receberam desconto de volta o dinheiro que foi descontado deles. Ou seja, nós temos, na verdade, uma situação de apropriação indébita dos servidores públicos, são mais de 4 mil ao longo de 11 anos. O deputado Marco Antônio Chico Preto defende que o próximo passo é convocar todas as entidades envolvidas e discutir com o Poder Executivo como se dará o ressarcimento destes trabalhadores. Convidar o Estado, o governo do Estado, através da Cefaz, Amazonprev e Gabinete Civil, para uma reunião de entendimento. O entendimento é saber a partir de quando e em quantas vezes esses recursos serão devolvidos àqueles que, como bem você disse, injustamente foram descontados. O desconto ele é indevido, ele é injusto. Cabe ao governo agora, de forma muito clara, se posicionar a partir de quando e em quantas vezes vai devolver esse recurso. Uma das preocupações dos servidores é de que, mesmo com a devolução dos valores, os 10 anos de descontos terão impacto negativo na aposentadoria, já que estes valores não foram recolhidos para a Previdência. O médico e ex-secretário de Educação de Manaus, Mauro Lippe, foi agraciado na Assembleia Legislativa do Amazonas com o título de cidadão do Amazonas. O autor da proposta foi o presidente da Comissão de Educação, deputado Sidney Leite, que destacou as conquistas da rede municipal de ensino da capital durante a gestão do homenageado. Parlamentares, familiares e amigos vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao médico ortopedista e ex-secretário de Educação de Manaus, Mauro Lippe. Durante sessão especial, o homenageado recebeu o título de cidadão do Amazonas. A proposta, apresentada pelo deputado Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação da Casa, foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Nascido em Santos, São Paulo, filho de pai italiano e mãe amazonense, Lippe chegou a Manaus aos 12 anos de idade. Formado em medicina pela Universidade Federal do Amazonas, é especialista em ortopedia e traumatologia, tendo atuado nos hospitais Getúlio Vargas e Adriano Jorge, no qual atuou como diretor de ortopedia e posteriormente diretor-geral da unidade. Em 2010, Lippe assumiu a Secretaria Municipal de Educação, onde, entre outros projetos, implantou o processo de humanização e de melhorias nas estruturas físicas e na área pedagógica das escolas de Manaus. O deputado Sidney Leite destacou como principal conquista de Mauro Lippe, à frente da CEMED, o fim do chamado turno da fome. Manaus convivia com uma chaga, que era conhecida como turno da fome, que na minha época, como mineiro, era chamado de intermediário, mas aqui era o turno da fome, em que as crianças da manhã não conseguiam ter um período completo de aula e nem os da tarde, muito menos aqueles que estudavam no turno da fome.
E o Dr. Mauro Lippe conseguiu zerar isto e colocar a educação na cidade de Manaus numa educação normal. É óbvio que temos muitos desafios. Por isso e tantos outros serviços, nós resolvemos prestar essa homenagem. Mauro Lippe afirma que o reconhecimento dos serviços prestados à cidade de Manaus pela Assembleia Legislativa é uma grande honra. Para mim é uma honra muito grande a proposta efetuada pelo deputado Sidney Leite, sobretudo porque eu me sentia um pouco deslocado, uma vez que desenvolvi toda a minha vida profissional dentro da cidade de Manaus, tive todos os benefícios da minha profissão e também era estranho eu ser o único da minha família que não era amazonense. O título de cidadão do Amazonas foi criado por meio de resolução legislativa em 10 de dezembro de 1977, concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado e ao povo, além de possuir caráter e conduta ilibada. E durante pronunciamento na manhã de ontem, quinta-feira, o deputado estadual pelo PMN, Chico Preto, ressaltou a importância da eleição democrática do reitor da Universidade do Estado do Amazonas e mostrou-se preocupado com a paralisação das obras da cidade universitária. De acordo com o parlamentar, o governo do estado precisa dar continuidade ao projeto. Após 11 anos da construção, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realizou pela primeira vez uma eleição democrática para a escolha do reitor. Nos anos anteriores, não havia pleito, apenas nomeação por parte do governo do estado. Cleinaldo de Almeida foi eleito na semana passada com pouco mais de 50% dos votos e segue no cargo pelos próximos 4 anos. A Universidade do Estado do Amazonas, ela teve, por parte da Assembleia Legislativa, a decisão política, ainda em 2011, de escrever no projeto que trazia a discussão do plano de cargos, carreiras e salários dos seus servidores, a decisão política de colocar a eleição direta para o reitor da Universidade do Amazonas. O projeto que para cá foi enviado, isso havia sido retirado, havia sido suprimido, e a Assembleia, por quanto entender que universidade é lugar de discussão, de divergência, de pensamento crítico, e que é um lugar propício para que as pessoas possam exatamente decidir fruto dessas discussões, que destino essa importante engrenagem do povo amazonense precisa ter. Outro assunto trazido à tribuna pelo parlamentar foi a paralisação da obra de construção da cidade universitária, no município de Iranduba, e que custaria aos cofres públicos aproximadamente 300 milhões de reais. Nós temos um governador que sai, um governador que assume. Porém, nós temos obras da Universidade do Estado do Amazonas que estão em curso e outras que estão verbalizadas, estão ditas, mas que sequer começaram. A discussão é, o fundo da UEA é suficiente para custear todas essas obras e, posteriormente, a manutenção de toda essa estrutura? Porque nós não podemos permitir que, a cada viagem que é feita ao interior, um anúncio de um novo núcleo, o fundo que sustenta tudo isso não comece mais a comportar, porque a partir daí passa a ser enganação, passa a ser promessa de véspera de eleição. Então, a Assembleia precisa enfrentar essa discussão com responsabilidade, com transparência, chamando o reitor da universidade, que agora tem autonomia. Em a parte, o petista José Ricardo e o deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos, apoiaram as críticas feitas pelo parlamentar. Espanta-me que a essa altura do campeonato, depois do governo fazer um grande anúncio da obra, depois de começar a executar a estrada que liga até a obra, se descubra que tem problema no licenciamento. Agora descobri que tem problema no licenciamento? Portanto, me parece que efetivamente há um comprometimento no que diz respeito a essa obra. Na verdade, deputado Chico Preto, vamos ser claros, o governo do Estado do Amazonas não tem dinheiro para fazer essa obra. Vamos parar de brincadeira. Abre o site de transparência. Não é licenciamento, não é chuva, não é nada. O governo não tem dinheiro para fazer essa obra. Ponto. Eu participei de 3 audiências públicas. Todas as 3 primeiras que nós tivemos foram realizadas, eu estive lá. E muitas pessoas estavam preocupadas o seguinte, vamos fazer um investimento agora da cidade universitária, e até perguntavam com que recurso,
quando a universidade, que a ideia era se interiorizar e precisa ser fortalecida no interior, precisava de recursos, de estruturas. Tanto que no interior do Estado, a votação do atual reitor ela não foi tão expressiva como na capital. Um reflexo, eu diria assim, do protesto das pessoas que trabalham na universidade, os estudantes, pela falta da estrutura. Porque no interior, realmente, em muitos municípios, a situação está precária. Precisa de recursos. Então, é correto a gente trabalhar no fortalecimento da Universidade do Estado do Amazonas. As obras ali da cidade universitária realmente estão paradas, assim como está parada a duplicação da estrada, né? Não tem previsão nenhuma de conclusão. Sidney Leite, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Assuntos Indígenas da ALEAN, lembrou que a UEA já passou por diversos momentos difíceis e conseguiu superar os obstáculos. Quando instalada a universidade, o mesmo discurso veio. Como manter essa instituição? Então, o governador da época, amazonino, buscou a solução que Vossa Excelência conhece, de aporte de recursos de um fundo com participação das empresas do Distrito Industrial. Hoje, a UEA, com 11 anos de existência, é uma universidade nova, ela está, do ponto de vista pedagógico e com a presença da educação, nos 61 municípios do interior do Estado. E há um planejamento, dentro do que foi discutido, inclusive de forma muito ampla e democrática para com os prefeitos e vereadores, a previsão de construção de 17 núcleos da UEA no Estado do Amazonas, que está orçado dentro tanto dessa parceria da Universidade do Estado do Amazonas com o Governo do Estado através da CEINFRA, que será responsável pela execução dessas obras. Atualmente, as obras estão paralisadas por conta de um impasse com o Instituto Federal do Amazonas, IFAM. Essa região do Iranduba, não é de hoje que se tem registro de encontro, né, de peças originárias de populações indígenas que ocuparam aquela região, e o governo do Estado está garantindo buscar esse licenciamento para que possa dar vazão a essa construção. E quando Vossa Excelência coloca no calendário administrativo, eu não tenho dúvida de uma coisa, deputado Marco Antônio, essa não será obra de um governo, mas de vários governos, para que a gente possa ter a cidade universitária concluída e focado nesses cursos que vão competir a essa cidade universitária. Chico Preto solicitou a realização de uma audiência pública, com representantes da UEA e Secretaria de Infraestrutura para discutir o problema. O deputado estadual Luiz Castro denunciou a existência de censura à imprensa no município de Coari. Segundo o parlamentar, a rádio comunitária está sendo impedida de veicular informações contrárias aos interesses da prefeitura. Líder do PPS na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro denunciou em plenário a coação sofrida pela imprensa em Coari. O parlamentar citou o exemplo da rádio comunitária local, que é impedida de transmitir reportagens que critiquem a prefeitura municipal. A Rádio Comunitária de Coari, ela está a serviço da Secretaria Municipal de Comunicação de Coari, a serviço da Prefeitura, a serviço especificamente do prefeito que está preso, do prefeito afastado, Adail Pinheiro. Ela é uma rádio que perdeu todas as características de uma rádio comunitária, ela se tornou uma rádio política partidária, política programática de uma corrente que é justamente a corrente que patrocinou corrupção e pedofilia em 2 mandatos desse prefeito. Mesmo com o prefeito preso, essa rádio continua nas mãos do seu grupo político e não há nenhuma possibilidade de que uma voz dissonante, de que uma opinião discordante ou de que alguém que não seja bem quisto por esse grupo possa ter acesso a qualquer programação da rádio, ainda que não seja uma programação política, que seja de outros temas. Luiz Castro lembrou ainda que grupos ligados ao prefeito do município impedem até mesmo a circulação do informativo da ALEAN em Coari. Olha, o informativo da Assembleia tinha, dentro daquele jornalzinho tradicional, tinha um pequeno artigo meu de 1/8 de página criticando essa questão da corrupção e da pedofilia em Coari. E a dona da banca recebeu ali uns jornais para distribuir gratuitamente, da feita que o Jornal da Assembleia é gratuito. Simplesmente a banca de revista dela foi arrancada da feira e ela foi impedida de continuar trabalhando porque ela estava com os jornais da Assembleia Legislativa do Amazonas. Imagine a que ponto chega a ditadura instalada no município de Coari. Atualmente, o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, encontra-se preso na capital amazonense.
O chefe do executivo em Coari é acusado de praticar diversos crimes, como a prática de corrupção e a participação em esquemas de exploração sexual de menores. Vamos agora para a agenda parlamentar. Hoje acontece uma audiência pública no município de Boa Vista do Ramos para debater as providências sobre a viabilidade da organização e implementação do processo produtivo e do manejo sustentável da cultura do babaçu, de autoria do deputado Sinésio Campos. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima sexta-feira para você e eu aguardo você no do fim de semana. Tchau, tchau.